Meu nome é William Fernando Zambuzzi, sou professor de Bioquímica aqui no Departamento de Ciências Químicas e Biológicas, na área de concentração em Química e Bioquímica, né? Aqui do Instituto de Biociências da Unesp de Botucatu. Há de se dizer que com esse processo que nós estamos passando com a pandemia, nós temos deparado com uma série de problemas, né, sobretudo aqueles que tangem a população no sentido de diminuir a oferta de produtos que possam servir na desinfecção, né? Seja ela desinfecção das mãos, desinfecção das superfícies, né, de uma questão sanitária de um modo geral. Além disso, a gente tem notado que o preço de alguns desses produtos, como é o caso do próprio álcool em gel, nós temos visto um valor excessivo sendo cobrado à população, né? Baseado nesse cenário, nós aqui do Instituto de Biociências, nós temos trabalhado uma maneira de se servir à sociedade de modo a se solidarizar, né? Seja através de doações, seja através de confecção de alguns produtos, né, facilitando e servindo a população de um modo geral. Nós temos desenvolvido aqui no Departamento de Ciências Químicas e Biológicas, baseado nessa narrativa da ausência desses produtos no comércio local, nós temos nos colocado frente a olhar para o nosso almoxarifado e verificar qual é a possibilidade que nós temos de servir os nossos colegas, de servir a população de um modo a atrelar ela à possibilidade de exercer a capacidade a capacidade sanitária, né? Num processo de desinfecção e, claro, de contenção da propagação do Covid-19. Nós temos aqui no departamento, na área de Química, do Departamento de Ciências Químicas e Biológicas, bastante materiais que foram utilizados nesse processo, né? Nós nos baseamos, inclusive, pela Organização Mundial da Saúde, que preconiza um gel antisséptico, na verdade, uma solução antisséptica, onde você encontra algumas particularidades que muitas vezes acaba nos servindo a possibilidade de serem produzidos aqui no departamento. Visto, por exemplo, a ausência de um dos ingredientes que você utiliza, né, um dos itens que você utiliza na produção do próprio álcool em gel, que é o caso do Carbopol, né? Nós temos desenvolvido, então, aqui no Departamento de Ciências Químicas e Biológicas, principalmente com o envolvimento da professora Josepina Paz Pereira Lima, onde tem sido possível a produção de um gel antisséptico com as características aquelas preconizadas pela OMS. Cabe destacar que esse gel antisséptico ele não deve ser desenvolvido por qualquer cidadão, por qualquer civil, sem ter o amparo técnico, sem ter o amparo de ferramentas que possibilite a sua confecção, né? Nós temos aqui então no Departamento de Ciências Químicas e Biológicas pessoal treinado tecnicamente para produzi-lo, né? Como é o caso de químicos, biólogos, agrônomos, que têm juntado as mãos nesse processo de confecção desse gel antisséptico. Cabe destacar que esse gel antisséptico não é um gel simples, na verdade é uma solução onde nós temos, além do álcool a 80%, nós também temos, dentro de algumas especificidades de concentração, glicerol e peróxido de hidrogênio. O peróxido de hidrogênio por si só ele é um agente oxidante, né? Nossas células também produzem peróxido de hidrogênio, nossas células também produzem espécies reativas de oxigênio, é claro que numa concentração muito baixa, inclusive, que pode ser utilizada para controle de algumas vias de sinalização celular, aí especificamente controlando algumas proteínas, como é o caso de fosfatases, por exemplo.
Quando a gente administra numa concentração específica o peróxido de hidrogênio nessa solução, nós otimizamos ainda mais a ação do álcool hidratado. Nós possibilitamos que haja, além desse processo que já bastante discutido com a efetividade do álcool, nós também temos a questão do peróxido de hidrogênio que parte por um processo de peroxidação. Né? Nós temos um processo de peroxidação principalmente do lipídio que forma uma capa, que forma uma membrana na superfície desses vírus, da superfície dos vírus e que de fato serve como uma barreira e o separa do seu conteúdo interno do conteúdo externo. Ou seja, além da efetividade do álcool, nós temos um processo somado a isso, que é a questão do peróxido de hidrogênio. Nós temos outros ingredientes, inclusive outros itens, outros materiais, que nos coloca também na confecção desse material. Aqui eu não vou passar pormenores, isso está muito bem definido no site da OMS, mas nós podemos, para aqueles que tenham alguma dúvida no seu processo, desde que tenha, claro, a condição técnica em produzi-lo, a gente pode passar detalhes numa outra oportunidade. Nós sabemos que o processo de solidariedade é um processo que tem aquecido muito o ser humano nos dias de hoje. Esse processo de confecção do gel antisséptico, ele tem, além da professora Josepina, além de alguns docentes aqui do nosso departamento, atraído professores de outros departamentos aqui do Instituto de Biociências, aqui em Botucatu, interior do estado de São Paulo. Nós temos professores envolvidos nos departamentos dos mais diferentes departamentos. Além de professores, nós temos também o envolvimento de técnicos, dos assistentes de suporte acadêmico, nós temos alunos que estão envolvidos nessa causa. Claro, levando sempre em consideração a não agregação de pessoas. Nós temos feito um rodízio que nos possibilita, inclusive, uma otimização desse processo em momentos de isolamento. Não é? Nós temos, então, que estender à sociedade a nossa possibilidade de solidariedade, afinal, tudo que nós temos na universidade é fruto de uma arrecadação onde o contribuinte está lá, né, extramuros, e ao mesmo tempo nós temos que preservar a saúde daqueles que aqui se encontram e aqui a gente o faz da melhor maneira, fazendo esse rodízio então, para evitar a aglomeração. Isso tem atraído bastante pessoas, nós temos um número bastante considerável de contribuintes nesse processo, colaboradores, onde nós já produzimos cerca de 350, 400 litros desse material. Isso não é uma tarefa muito simples, nós demandamos aqui em laboratório do Instituto, aqui no Departamento de Ciências Químicas e Biológicas, de instrumentos para produção em pequena escala. Nós não temos aqui uma escala industrial, o que nos coloca numa condição de reproduzir esses protocolos algumas vezes para que alcancemos esses números mais expressivos. Nós já produzimos, então, dentro desse cenário, na ordem de 350, 400 litros, mais de 1000 frascos de 250 a 300 ml. Isso tem atendido ainda internamente, nós temos atendido internamente algumas seções da prefeitura, para que se possa então fazer esse processo de higienização das mãos, higienização das superfícies, e nós temos também distribuído esse material internamente aqui no Instituto de Biociências. A gente sabe que o material, para que se alcance a sociedade de um modo geral, ele precisa ter registro, e não é uma tarefa muito simples nesse momento que a gente está enfrentando, né? Mas nós temos pessoas responsáveis pela sua confecção, como um próprio químico, que nos auxilia trazendo aí o amparo técnico, não é? Esses reagentes que nós utilizamos para a produção desse gel antisséptico que eu falei no início, normalmente nós temos, os departamentos têm nos seus almoxarifados. Então fica aqui a dica que essa mensagem
seja compartilhada com os colegas no sentido de olhar para os nossos almoxarifados e convidar os diferentes departamentos, os diferentes institutos a produzir esse material, claro, amparado tecnicamente, amparado não só com um protocolo específico, mas amparado pela questão de material, né? Nós precisamos também tomar cuidados extremamente sérios aqui nesse ponto. Nós trabalhamos com peróxido de hidrogênio, que é extremamente nocivo quando trabalhado na sua concentração total, né, na sua concentração, na sua maior concentração, e nós precisamos então tomar muito cuidado. Para isso eu convido os nossos colegas a olhar para esses protocolos, olhar para os nossos almoxarifados. Solidariedade eu sei que está espalhada por aí, o ser humano nasce com isso. E se tratando de Unesp, não é, que está espalhada, é uma universidade multicamp e está espalhada em todo o estado de São Paulo, partindo da capital e alcançando as diferentes regiões, fica aqui o registro, né, e o convite para que os nossos colegas possam participar dessa ação, fazendo mudanças significativas nas suas micro-regiões, trazendo esperança, trazendo aspectos de certeza que nós vamos superar essa fase e que nós vamos sair dela ainda melhores. Um abraço.